Temos aqui o modelo aberto. Antes de voltar o modelo ao ZBrush, nós vamos aplicar um Turbo Smooth com iterations em 2 no chocolate e no recheio. Então vamos lá, basta selecionar, ir aqui na aba Modify, clicar na seta, começar a digitar Turbo Smooth, né? Aí ele já aparece aqui pra gente, damos um Enter. Aumentamos aqui para 2. A mesma coisa no recheio, selecionamos o recheio, clicamos na seta, começamos a digitar, damos Enter e aumentamos para 2 também, correto? Agora aqui, basta nós selecionarmos tudo, clicarmos em Go Z e Edit em ZBrush. Pronto, aqui basta clicarmos em Hide, clicar e arrastar novamente, e apertar o botão T ou Edit, e depois o botão F ou dar um frame, correto? Aqui nós voltamos novamente ao modelo ZBrush para aplicar algumas imperfeições e a textura do recheio. Primeiramente vou mudar o material aqui para o Madcap Gray, para visualizar um pouco melhor essa malha. Caso essa transição entre o GoZ e o 3ds Max tenha dado errado em algum ponto, por favor vejam o último vídeo do tutorial, onde eu explico como corrigir algum problema que tenha dado, ok? Muitas vezes nessa transição alguma parte do modelo some, como por exemplo os flocos, às vezes parece um só. Mas isso tem uma forma de ser driblado. Aí vocês podem voltar para essa aula depois. Esse problema pode dar em qualquer etapa. Então basta vocês verem como corrigir o problema, aí vocês voltam para a aula em questão. Então vamos lá. Vamos usar a Move Topological para acrescentar algumas imperfeições. Para isso basta selecionarmos por aqui ou darmos BMT, que ele já seleciona, correto? Aqui vou aumentar um pouco mais o tamanho. E é importante nós pegarmos exatamente a lateral do objeto. Caso ele esteja um pouco de lado, vocês vão sempre para a lateral, ou sempre para frente, correto? Aqui, para fazer isso, basta vocês arrastarem mais ou menos para a posição e clicar no Shift no teclado, que aí ele trava na posição que você deseja. E depois você pode soltar o Shift, normal. Então vamos lá. O intuito é que ele fique mais ou menos desta forma aqui. Vocês percebem que tem algumas imperfeiçõezinhas, não fica exatamente certinho como estava antes, aquela definição de curva, correto? Fica um pouco mais natural assim. Aqui o chocolate, geralmente ele não fica a marca da mordida, porque ele quebra, correto? Geralmente a marca da mordida fica no recheio ou em superfícies mais macias um pouco. Então vamos voltar ao ZBrush. Basta aqui nós clicarmos e arrastarmos mais ou menos para o ponto que desejamos, correto? Fazendo as imperfeições. A mesma coisa para cá. Clicamos no Shift no teclado. Agora para o outro lado. Com a posição travada novamente. Esse lado aqui não vai aparecer, então não precisa ter tanto cuidado com ele. Vocês podem usar também o Smooth em alguns pontos para deixar um pouquinho mais suave a malha. Vai ficar mais ou menos desta forma.
No recheio, nós vamos aplicar um brush com alfa. Eu basicamente peguei uma textura de sorvete e converti em preto e branco. Eu vou mostrar para vocês como foi feito. A textura que eu peguei é essa. Eu basicamente dei um Ctrl Shift U para tirar a saturação. E aqui em cima eu apliquei uma camada de levels, arrastando aqui os pontos para o início e o fim do histograma, para deixar com um pouco mais de contraste. Aí ficou dessa forma aqui, correto? Para carregar esse alfa, nós vamos primeiramente selecionar o brush standard, cujo atalho é B de bola, S, T, ou por aqui, obviamente. Vamos mudar o stroke para drag rect, e o alfa nós vamos carregar aqui, clicando em import. Agora nós vamos na subtool do recheio, que no caso é esta. Nós vamos habilitar somente ela, correto? Para isso basta você selecionar primeiramente a subtool e dar um clique no olho. Depois você pode clicar aqui novamente para habilitar. Embora não apareça aqui, ele tem dois polygroups. Ele tem um polygroup para cá e um para essa parte, correto? Nós vamos criar uma máscara exatamente neste polygroup aqui. Mas antes disso, nós vamos testar a textura para ver se não precisamos subdividir a malha mais um pouco. Vamos selecionar aqui o ponto que nós queremos, né? E segurando o Alt para inverter, basta você clicar e arrastar, correto? Eu acho que precisa de um pouco mais de subdivisão aqui. Então, antes de criar a máscara, nós vamos aqui em Geometry e dar um Divide. Vai ficar com duas subdivisões. Voltamos na Subtool. Vamos dar um Ctrl Shift Click nesta região. Isso vai fazer com que só ela seja selecionada. Vou mover um pouquinho mais para cá, correto? Vamos criar uma máscara, dando um Ctrl clique fora do objeto, né? E arrastamos para fazer a seleção. Basta nós darmos agora um Ctrl Shift clique fora para aparecer de novo e um Ctrl clique fora para inverter a máscara. Agora nós selecionamos aqui uma posição interessante e segurando o Alt, vamos clicar e arrastar, mas vou diminuir um pouco mais essa intensidade para em torno de 20. Aí basta você clicar aqui e arrastar, ele vai criar a textura para você, o recheio, correto? Mais uma vez. Quando você se sentir feliz com o ponto que ficou, é dessa forma que fica. Bom, temos aqui a primeira parte da textura. Essa textura ela é constituída de dois objetos. O primeiro é esse, e o segundo é um objeto que faz o recheio, a parte derretida do recheio. Então vai ficar da seguinte forma. Vocês podem notar aqui que ele tem este recheio, que parece que é um pouco mais congelado, né? E esse outro, que é um pouco mais derretido. Essa parte é formada então por dois objetos. Um para fazer esse tipo de material e o outro para fazer esse tipo de material. Vamos voltar lá para o ZBrush então. Para fazer o recheio derretido, nós vamos criar uma cópia dessa subtool. Então vamos selecionar a subtool e dar um duplicate, correto? Vamos deixar só ela visível aqui. Vamos desabilitar a máscara
apertando Ctrl, clicando fora e arrastando o mouse. Correto? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos recortar uma parte desta malha aqui para utilizar como recheio derretido. Ela não precisa aparecer inteira, não precisamos utilizar tudo e desperdiçar alguns polígonos preciosos aqui. Correto? Então vamos lá. Vamos em Geometry, vamos colocar na primeira subdivisão e vamos dar um Del Higher, porque a ferramenta que nós vamos usar para cortar, ela não permite que façamos isso quando tem mais de um nível de subdivisão. A ferramenta é esta. Vamos dar um Ctrl Shift e clicar no Brush e selecionar Slice Circle novamente. Correto? Aqui em cima, no botão Polyframe, vocês podem perceber que tem os botões Line e Fill. Eles são quase imperceptíveis aqui. Se o fio estiver desligado, mesmo com o botão Polyframe ligado, não aparece o Polygroup aqui. Então você tem que clicar em Fill para que ele mostre. Correto? O Line serve para mostrar o wireframe. Vamos colocar na vista lateral e dando Ctrl Shift vamos clicar e arrastar para fazer a seleção. Mais ou menos neste ponto. Ele criou um novo polygroup. Nós vamos fazer agora o seguinte, dar um Ctrl Shift clique neste polygroup e continuando segurando, damos outro clique. Ele vai mostrar somente esses dois polygroups. Vamos aqui em Geometry, Modify Topology, Del Hidden, para deletar o outro polygroup. Agora selecionamos aqui dentro de Polygroups, Group Visible. Temos somente um polygroup agora. Correto? Aqui temos então o recheio normal e o recheio derretido. Para fazer o derretido, vamos utilizar praticamente duas ferramentas. Primeiramente, vamos usar o Brush Standard, cujo atalho é B de bola S T. Vamos aumentar um pouquinho a intensidade. Aqui eu não estou utilizando o tablet, então essa intensidade pode variar se você estiver usando. Estou usando o mouse mesmo, correto? Ficou muito forte, vamos diminuir bastante. E usando o Smooth junto com o Standard, o Smooth você habilita usando o botão Shift, segurando o botão Shift, né? Nós vamos criando alguns relevos, correto? Então eu alterno com o Brush Standard e o Smooth. Eu faço um traço para fazer o relevo e volto segurando o Shift para fazer a suavização, correto? Vocês podem perceber que ele vai mesclando os materiais, fica bem suave mesmo, não fica uma coisa muito exagerada, que fuja tanto da realidade. É legal fazer bem nos cantos também.
Vamos aumentar um pouco o tamanho. E temos a opção também de usar a ferramenta Inflate, cujo atalho é B de bola e N, correto? Inflate, chama a ferramenta, mais precisamente. Com essa ferramenta vocês podem criar como se fosse um aspecto de derretimento aqui para baixo, de gota. Para dar um pouquinho de gravidade também. Para dar um pouco mais de definição, nós podemos subdividir a malha mais uma vez. O importante é não exagerar tanto no Inflate. Vai ficar mais ou menos assim. Vou habilitar novamente as outras subtools, né? Vai ficar mais ou menos dessa forma. Voltando para essa outra subtool, nós podemos abaixar um pouco as regiões para dar um pouco mais de naturalidade. Vou desabilitar a máscara, né? Eu tenho uma máscara aqui. Podemos suavizar um pouco também essa outra subtool, algumas regiões. Pronto, depois de editado, nós vamos fazer algumas imperfeições nos flocos. Vamos selecionar o primeiro, então, subdividir a malha por 2 vezes pelo menos. E usando a Move Topological novamente, vamos mudar o formato de cada um dos flocos. O primeiro, vamos ao segundo. E agora o terceiro.
O modelo por enquanto vai ficar desta forma, correto? Até a próxima parte.